equipe do NET Educação se empenhou na cobertura do 4º seminário Web Currículo que aconteceu na PUC, em São Paulo. No evento foram apresentados projetos e também reflexões sobre o currículo escolar. E nós acompanhamos uma mesa redonda sobre tecnologia, produção de conhecimento, políticas públicas e educação. Olha só. De educação e tecnologia, eles entendem. Temos resultados de pesquisas bastante favoráveis em relação às contribuições que as tecnologias têm trazido para a sala de aula. Agora, não é ensinar programação, porque o que a gente está vendo aí nas atividades, principalmente nos Estados Unidos e Brasil, que está muito essa ideia de ensinar programação para a criança achando que ela vai pensar melhor. Isso não é verdade. E é justamente o que eles têm estudado que interessa a todos aqueles envolvidos com a educação. Acho que precisa um triângulo virtuoso na educação brasileira que permita que a gente não só tenha leis, tenha financiamento, mas a gente tenha eficácia. É que a essência das tecnologias tem muito pouco a ver com as tecnologias. Tem que ver com os aspectos sociais e humanos. Abrindo a mesa, a pós-doutora e professora na pós-graduação da PUC, Maria Elizabeth de Almeida, mostrou como as pesquisas na área de tecnologia e educação evoluíram. E, a partir daí, os temas que se destacaram. Então, já naquele momento inicial, nós não fazíamos preparação de professor para ele usar a tecnologia apenas, mas era com o uso da tecnologia. Quer dizer, ele desenvolvia práticas, refletia, propunha ações durante a formação, isso para desenvolver de sala de aula com seus alunos, realizava essas ações, trazia para a formação que era então refletida e transformada no grupo. Na mediação, o professor catedrático emérito da Universidade de Coimbra, Antônio Dias Figueiredo, fez questão de se manifestar sobre alguns pontos levantados. Há muita teoria já. Para quem gosta de se estribar na teoria, há já muita teoria sobre a prática, sobre o aprender com a prática, para se conseguir começar a refletir sobre a prática. E eu penso se invertermos esse processo, portanto, em vez de, não é em vez, é complementar os nossos movimentos da teoria para a prática, ir também da prática para a teoria, isso permite-nos obter toda a riqueza do relacionamento com os professores, com os alunos, com os pais e com a escola. Se nós estamos olhando não só os contextos formais, tanto da universidade como da escola, mas os contextos informais, a criação de contextos informais e não formais de aprendizagem, nós temos aí um potencial muito grande de aprender. E mais, se estamos trabalhando com uma tecnologia que nos permite, que está na nossa mão e nos permite integrar esse contexto, elas nos permitem fazer algo que é tão cobrado da educação e que ela não dá conta, porque tem muita coisa sendo cobrada dela, que é a integração entre currículo e cultura. A tecnologia, seja ela qual for, eu estou vendo aqui o pessoal tirando fotos das telas, tudo isso, é isso mesmo, gente. É essa tecnologia móvel na mão de todo mundo que nos permite fazer o registro no tempo e na hora que a informação é significativa. Ou numa discussão, como aconteceu lá em Portugal, com a história, né, professor Bento? Com a história de uma guerra que teve entre Portugal e Espanha, e nós lá discutindo, na Espanha nós estávamos, e aí o professor Bento pega o seu celular e saca as informações. Olha que momento importante, que era uma discussão entre um espanhol, um português e uma brasileira, numa mesa de almoço. E criamos um contexto de aprendizagem naquele momento, porque a tecnologia nos permitiu acessar informações relevantes para o tema que estava sendo discutido. Eu tenho, de facto, uma grande paixão pelos contextos. Eu defendi esta ideia há uns cerca de 20 anos. Eu participava muito em comissões da Comunidade Europeia na área da educação. E, a certa altura, houve quase que um arrastão na Comunidade Europeia com os conteúdos. Toda a gente diziam, havia pessoas que diziam, políticos e colegas mesmo, cientistas, que diziam solenemente, o futuro está nos conteúdos. E eu dizia, parte do futuro pode estar nos conteúdos, mas o grande desafio do futuro são os contextos. Como é que nós criamos contextos onde as crianças aprendem? Não é com os conteúdos, nós temos bibliotecas cheias de conteúdos já,
quem é que vai lá espontaneamente aprender? Não, nós temos que criar os contextos onde os conteúdos façam sentido. Doutor pelo MIT e livre-docente pela Unicamp, José Armando Valente defendeu: o pensamento computacional não é sinônimo de programação. E hoje as atividades que nós estamos fazendo com o uso de tecnologia tem muito essa concepção do que é programação, porque você organiza, né, para trabalhar com computador, você organiza informação, você tem que ser objetivo nas coisas que você faz. Tem aí um componente, né, que a gente acha que é bastante interessante na maneira como as pessoas tratam outros problemas, né? Inclusive os problemas complexos, né, de você ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de organização para você atacar esses problemas. Então a gente está querendo não ensinar a programação, mas você usar recursos da tecnologia que tem esse componente de organizar a informação, etc., para resolução de narrativas digitais, que é a maneira como a pessoa se expressa, de você montar instalações artísticas, por exemplo, que usam tecnologia, né? Atividades de robótica, de hands-on, que tem aí um componente de programação, e isso relacionado com as ideias do que está sendo feito no currículo, né, da atividade de português, matemática, de ciência, etc., de modo que o professor, então, agora não só trabalha esses conteúdos, mas como ele, usando o que o aluno fez, como que ele usa a tecnologia, dele deixar explícito para o aluno, né, que ali tem um pensamento computacional, que tem aí a maneira como ele organiza, como é que você fez isso, como é que você faria de outra maneira, e assim por diante, né, de você deixar explícito que você, usando a tecnologia, você está se apropriando dessas ideias que a gente está chamando do pensamento computacional. Agora, não é ensinar programação, porque o que a gente está vendo aí nas atividades, principalmente nos Estados Unidos e Brasil, que está muito essa ideia de ensinar programação para a criança achando que ela vai pensar melhor. Isso não é verdade. E, portanto, eu não estou convencido de que o arrastão da programação, que agora de facto está, digamos, a varrer o mundo, com outro arrastão que me faz imensa impressão, que é o arrastão do PISA, não é? Está também correndo o mundo e dando cabo dele. Não estou convencido. Obviamente que eu não penso que pode ser útil para as crianças, em particular para as crianças que tenham apetência, que se sintam fascinadas por aprender a programação, com certeza. Mas a ideia de uniformizar e pôr todas as crianças a aprender a programar é uma ideia que me assusta muito. Acontece, além disso, que a programação pressupõe o pensamento linear. Ora, acontece que eu tenho imenso medo do pensamento dos engenheiros quando é aplicado a problemas sociais. Os problemas sociais são demasiado complexos para serem resolvidos de formas lineares. Eu contrapunha, é importante pensamento computacional, com certeza faz parte, com certeza muitos jovens poderão entusiasmar-se e definir a sua vida, mas também é necessário o pensamento concepcional, portanto o design thinking. Eu contraporia ao computational thinking, o design thinking. É preciso pensar também nessa perspectiva. O pós-doutor e professor titular do curso de pós-graduação, Fernando José de Almeida, enfatizou a importância do currículo e dele estar sustentado em um projeto de nação. E a eficácia se dá por duas naturezas. Uma, ter todo mundo dentro da escola já é uma coisa eficaz, quer dizer, todos terem direito, porque a gente acredita que todos podem, sabem e devem aprender. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter a qualidade dessa aprendizagem, né? Agora, para esse binômio ou esse trinômio se fechar, é importante também que 3 variáveis estejam controladas e clarificadas. A primeira é o currículo. Sem um currículo não há formação, porque você vai ensinar o professor a ensinar o quê? Ele vai ensinar o quê? Você vai lá, você cria, você pergunta aos alunos o que eles querem aprender. Isso é bobagem. Isso pode ser o início de uma boa conversa, tal, mas a escola tem a obrigação de fazer um projeto de aprendizagem que seja mobilizador, que seja significativo, tudo bem. Mas depois que o garoto está motivado, quer aprender
e eu tenho condições para aprender, o que eu ensino? Isso o Brasil não se posicionou, fez colocações muito bem feitas, que estão nos parâmetros curriculares nacionais, mas muito genéricas. Esse é um país monstruoso que cresceu em últimos 30 anos de uma maneira vertiginosa com relação ao número de crianças e o número de escolas e a formação de professores, sem ter o currículo claro. Então agora é muito esperançoso que, por conta do debate nacional, que as bases curriculares nacionais comuns vão trazer, a gente possa clarear para as faculdades de formação de professores, licenciatura, pedagogia, etc., o que eles têm que ensinar para os nossos alunos e como acompanhar esse processo de cumprimento do currículo. A web, ela cria um monte de condições, um monte de conteúdos, um monte de fluxos que permitem que eu, dentro desses fluxos, eu garimpe o que é conhecimento que eu quero trabalhar. Mas não é tudo que está lá que é conhecimento que me interessa, entendeu? Eu tenho, como escola, como gestor de políticas públicas, ou como elaborador, ou como professor que cumpre políticas públicas, eu tenho que ter claro o que eu vou ensinar para o aluno dentro das minhas perspectivas de humanização, de criatividade, de mobilização, mas de instrumentação dessa garotada para o mundo do trabalho. Então, ter humildade diante do conhecimento, de reconhecer não sei, de trabalhar em rede, de trabalhar com colegas, com comunidades de prática, de trocas de experiências, de modo que um possa ajudar o trabalho do outro, possa compartilhar mesmo os achados, as dificuldades, e nessa rede solidária de aprendizagem e colaboração pode-se avançar muito e conseguir enfrentar os principais desafios da nossa educação. Portanto, eu penso que todos os processos em que se ponha a tecnologia à frente, em vez da educação, são maus. Todos os processos que são centrados nas tecnologias, em vez de ser centrados na educação, são maus. E, portanto, aquilo que eu recomendava é que tentemos resolver os problemas da educação. Mas como nós vivemos num mundo de tecnologias, então resolvemos os problemas das tecnologias resolvemos os problemas da educação com as tecnologias. Mas é com as tecnologias, não é para as tecnologias, nem centrando o nosso pensamento nas tecnologias.